Fala, meu professor, fala, minha futura professora desse meu imenso Brasil. Vamos falar de ECA, vamos fazer uma revisão por questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você já curte, se você gosta desse tipo de assunto, se você acha que isso é relevante para você, dá aquela curtida, compartilha esse vídeo com mais amigos, porque compartilhar conhecimento agrega mais conhecimento. Então, vamos ao que interessa, direito da criança e do adolescente. Primeira questão aqui na tela. Conforme a lei número 8.069, o nosso famoso ECA, artigo 4º, olha, artigo 4º, você tem que saber o artigo 4º. O dever de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária é da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, apenas da família, exclusivamente do poder público. Vou dar uma dica aqui a você que é um concurseiro, a você que é uma concurseira iniciante. Toda vez que você pegar a questão que tem essas palavras aqui, ó, apenas, exclusivamente, geralmente palavras que conste apenas, exclusivamente, nunca, coisas desse tipo, palavras desse tipo aqui, geralmente a alternativa está errada. Mas para você saber se esta questão, se é o que está certo aqui, o que não está certo, a banca aqui já te deu a dica. Você tem que saber o artigo 4º. O artigo 4º do ECA vai responder esta questão. Vamos ver o que diz o artigo 4º aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui o ECA. Artigo 4º. Aqui, ó. O artigo 4º do nosso ECA. Artigo 4º. É dever da família, olha aí, dever da família, anota aí que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, atenção, olha só, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então veja que lá a gente viu que duas alternativas está dizendo apenas, lembra lá? Que tem ali apenas da família, né? Tem uma alternativa lá que é apenas da família. Tem outra alternativa que é exclusivamente, lá fala exclusivamente, exclusivamente do poder público. E eu falei o que? Público. E eu falei que essas palavras, apenas e exclusivamente, toda vez que vier numa questão, você pode marcar que está errado. Então, vamos lá. Artigo 4º, se você errar a questão, atenção, eu sempre falo isso, se você errar a questão, se você não tiver por dentro desse artigo 4º, o que é que você vai fazer? Você vai copiar esse texto aqui, ó. Copia o texto do artigo 4º. É no seu caderno, é assim que se estuda para você nunca esquecer.
Copiar, mas eu vou copiar isso, eu vou perder muito tempo. Você não perde tempo estudando, você perde tempo em redes sociais vendo besteira, vendo fofoca, vendo coisas nada a ver. Então vamos voltar aqui, a alternativa aqui. Então, vimos lá no artigo 4º que é dever da família. Então, nós vimos no artigo 4º que é dever da família, tá? Dever da família assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, tal. E da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Da sociedade em geral e do poder público. Não apenas da família, lembra? E não é exclusivamente do poder público. É da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Certo? Então, quais alternativas estão corretas? A 1 e a 2. 1 e 2 estão corretas, que sairia aqui então, letra B de besta. Alternativa 1 e 2. Fácil, né, gente? Só decorar o artigo, e decorando você... E como é que você vai decorar? Decorar não, você vai fixar ele, é você copiando. Por exemplo, artigo... Você vai fazer assim, artigo 4º, é dever, e vai, é dever, etc, etc, etc. Vamos para a próxima questão de número 2. Questão de número 2, a respeito do estatuto, deixa eu pegar o vermelho, a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir, considerando V para verdadeiro ou F para falso. V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Trata-se de um ramo do direito especializado. E aí? O ECA. É ramo do direito especializado, dividido em parte geral e especial, onde a primeira traça, como as demais codificações existentes, os princípios norteadores do Estatuto. Calma, vamos ler de novamente que eu já estou com sono. Trata-se de um ramo do direito especializado. O ECA é um direito especializado? Sim. Dividido em parte geral e especial? Sim, muito bem. Onde a primeira traça com as demais codificações existentes, os princípios norteadores do Estatuto. Essa aqui está verdadeira, que é um V de verdadeiro, tá, gente? Aqui a segunda alternativa. O objetivo estatutário é a proteção dos menores de 18 anos, proporcionando a eles um desenvolvimento físico, mental, moral e social condizentes com os princípios constitucionais da liberdade e da dignidade, preparando para a vida adulta e em sociedade. O objetivo estatutário é a proteção dos menores de 18 anos, proporcionando a eles um desenvolvimento físico, mental, moral e social condizentes com os princípios constitucionais da liberdade, da dignidade, preparando para a vida adulta em sociedade. E aí, certo ou errado? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai fazer o quê? Vai até o artigo 3º para ver o que diz o artigo 3º. E vamos ao artigo 3º. Cadê? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, aquela alternativa lá está correta. Está correta aqui a alternativa que a gente estava vendo. Está correta, verdadeiro. Vamos
a próxima aqui. Para o Estatuto, considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, certo ou errado? Certo, até aqui está certo. Para o Estatuto, considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela compreendida entre 12 e 18 anos. Entre 12 e 18 anos. Entretanto, aplica-se o Estatuto excepcionalmente às pessoas entre 18 e 22 anos. E aí? 18 e 22 anos de idade em situações específicas. Você sabe ou está em dúvida? As pessoas entre 18 e 22 anos. Então, para você saber, ter certeza disso aqui, a gente vai até o artigo 2º. Para você fixar isso aqui direitinho. Gente, cadê minha cola daqui do ECA? Então vamos aqui, já que ele sumiu. É isso aqui. Vamos ao artigo 2º. Artigo 2º. Estamos no artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Ok? Até aqui tá ok. Parágrafo único. Vamos ao parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Olha aqui, ó. 18 e 21 anos de idade. Lá na alternativa está 22 anos. Lá está 22 anos. Não é 22 anos. Quer ver? Você não acredita? Vamos ver. Aqui, ó. As pessoas entre 18 e 22 anos. Então, essa aqui está falso. Então, seria aqui verdadeiro, verdadeiro e falso. Verdadeiro, verdadeiro e falso está onde? Verdadeiro, verdadeiro e falso está na letra C. Verdadeiro, verdadeiro e falso. A alternativa correta aqui é a letra C de doido. Vamos à próxima questão. Não é difícil, né, gente? É aquela coisa, é letra da lei. Você tem que pegar a letra da lei, não tem outro jeito. E como você faz isso? Você faz isso copiando em seu caderno. E você pode também pegar o nosso áudio aí que tem, o nosso áudio do ECA, o áudio completo do ECA para você ouvir enquanto estiver viajando, enquanto estiver lavando a louça, enquanto estiver caminhando, enquanto estiver na fila do banco, enquanto estiver sem tempo para estudar. Pega o nosso áudio aí do ECA. Vou deixar o link na descrição aí. Áudio do ECA. Vou colocar aqui para não esquecer. Ó. Link na descrição. Descrição. Áudio do ECA. Vamos à terceira questão. A precedência aqui estou pensando em eleição. A precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, assim como a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, são condições compreendidas pelo ECA em seu artigo 4º. Olha aí, vamos novamente no artigo 4º. Como direito à liberdade, direitos ao respeito, garantias de prioridade, garantias de segurança, direitos e afins. Então, ó, são compreendidas no ECA em seu artigo 4º. Vamos lá no artigo 4º artigo 4º do ECA. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade, olha aqui, a resposta está aqui, ó. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção, infância e a juventude. Então aqui, ó, primazia, a garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção, primazia de atendimento, é o que tem lá na questão, ó. Primazia de atendimento é garantia de prioridade, compreende a precedência de atendimento no serviço público ou de relevância pública. Quer ver? Aqui, ó. A precedência de atendimento, ó, ou de relevância pública, assim como a preferência de formulação e na execução de políticas sociais públicas, está lá também, ó. Cadê? Primazia em receber proteção e socorro a qualquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas públicas sociais públicas, ó. Execução das políticas sociais públicas. Vai marcando no seu caderninho tudo isso, vai marcando aí. Então, isso é garantia aqui de prioridade, garantia de prioridade. Alternativa C. Não é difícil, né? Só saber a letra da lei. Decoreba total. Questão 4. Principal marco legal e regulatório dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. É correto afirmar que este marco legal é conhecido como Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Vara da Infância e da Juventude, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atenção aqui, com uma pegadinha aqui, o seguinte, nessa Constituição aqui, é sabido que a maioria das leis tem por base os princípios constitucionais, tá? E você pode ser levado a erro porque o artigo, em relação ao artigo 227, tá? O ECA foi baseado no artigo 227, a base do ECA é o artigo 227. Isso não significa que a Constituição seja o marco legal. O marco legal é o nosso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no artigo 1º do ECA vai dizer que esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e o adolescente. Então, o correto aqui seria o ECA. E a resposta você vê lá no artigo 1º do ECA. Ok? Essa questão aqui, fácil, né? É muito fácil. Mas você poderia se enganar aqui por causa do artigo 227. Quinta questão. O decreto 10.701 veio fortalecer os mecanismos de proteção do público infanto-juvenil, vítima de violência, nos termos de que dispõe a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o Estatuto, é dever da família, olha lá, você lembra que a gente já viu isso aqui, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia da prioridade a que se refere este documento compreende. A garantia da prioridade a que se refere esse documento compreende. Olha só. Veja que é muito parecido com a questão anterior. Por isso que é legal você fazer questões. Porque você vai pegando o jeito da coisa. Então, a garantia da prioridade a que se refere esse documento compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos ou privados, precedência no planejamento e na formulação de políticas sociais coletivas, destinação privilegiada de recursos privados nas áreas de proteção, infância e juventude. Olha, isso aqui está lá no artigo 4º, que a gente viu, parágrafo único, né? Parágrafo único lá. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer das circunstâncias, primazia em receber, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, olha aí, público ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, marca aí, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Vamos voltar lá para a nossa alternativa, para a gente falar dela agora. A garantia da prioridade a que se refere este documento compreende primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância? Certo, muito bem, isso aqui está certo. Isso aqui está certo. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou privados? Privados não, né? Ou de relevância pública, tá? Então não é privado. Preferência no planejamento e na formulação das políticas sociais coletivas? Não é políticas sociais coletivas. Quer lembrar? Vamos lá para a gente lembrar. Precedência de atendimento, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Nas políticas sociais públicas. Aqui eles colocaram o quê? Políticas sociais coletivas. Olha só que sacanagem. Políticas sociais públicas, tá? Que seria públicas. Destinação privilegiada de recursos privados nas áreas de proteção à infância e adolescente. Privados? Não, né, gente? Não é privados, né? Recursos públicos. Destinação privilegiada de recursos públicos. Quer ver? Se não acredita em mim, quer ver? Vamos lá ver. Destinação privilegiada de recursos públicos. Aqui, ó, recursos públicos, certo? Muito bem. Então, vamos aqui a próxima. Não é difícil, aqui você tem que decorar o negócio. Vamos aqui novamente, artigo 4º. Olha, depois desse vídeo aqui, você não vai mais errar questões do artigo 4º do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque a gente está com um projeto aí de trazer muitos simulados aqui para você, professor, para você, professora, e já lasca um like aí também, compartilha com seus amigos. E quem tiver sugestões, críticas, pode deixar nos comentários aí que a gente não xinga ninguém. Vamos lá, sexta questão. Assinale a alternativa que se refere corretamente a uma das garantias de prioridade estabelecidas no artigo 4º. O artigo 4º está ficando famoso. Da Lei 8.069. Proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis nos casos de internação da criança e do adolescente. E aí, naqueles parágrafo único lá do artigo 4º, a gente viu alguma coisa aqui em relação a isso?
Cadê? Proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis nos casos de internação de criança ou do adolescente. Não, né? A gente não viu isso. Então, já corta isso aqui. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. Eu vou chutando aqui. Não, a gente não viu isso aqui. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. O artigo 4º não fala disso. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Primazia em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. E aí? A gente já vai conferir. A busca à família extensa. A busca à família extensa. Vamos ver. O artigo 4º do ECA, parágrafo único. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação de execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, você veja aqui que só a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias é a alternativa correta aqui, que está de acordo com o artigo 4º, parágrafo único. Beleza? Muito bem. 7ª questão aqui. Essas questões estão fáceis, hein? Você não pode errar. Dentre as leis citadas abaixo, assinale aquela que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Aqui é uma questão que eu não gosto desse tipo de questão, porque não mede conhecimento de ninguém, mede só uma decoreba, você decorar a lei. Lei número 8.069, que é o nosso ECA, letra B de besta. Vamos à 8ª. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069 de 1990 e a Constituição Federal de 1988, o artigo 227, lembra que a gente falou que o ECA foi baseado no 227? Enfatizam a proteção integral às questões relacionadas à infância, destacando o interesse da criança em qualquer situação. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro para F ou falso V. Então aqui você tem que colocar falso ou verdadeiro. Então vamos ao que interessa. Considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. Olha, isso aqui você já sabe de trás para frente. Considera-se criança para efeitos legais a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. Quer saber se está certo mesmo, verdadeiro ou não? A gente vai ver aqui no artigo 2º. Cadê o artigo 2º? Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. Então, a letra A aqui, a primeira aqui seria verdadeiro, verdadeiro. A próxima é dever somente, olha, lembra que aquelas palavrinhas que eu te falei, apareceu aqui a palavrinha negativa aqui, ó, somente. É dever somente da família, apenas, tá, só a família, é dever só da família cuidar da criança e do adolescente. É dever somente da família a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade. Você lembra aqui do artigo 4º? Quer ver de novo esse artigo 4º? Aqui está mais fácil. Artigo 4º, olha, cadê o artigo 4º? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Marca isso aí. Beleza?
Então aqui está falsa. Isso aqui está falsa. Falso, falso, falso. Próxima aqui. A convivência, faltou aqui na liberdade, e a convivência familiar. O ECA não desenvolve o programa de abrigo. O ECA não desenvolve o programa de abrigo. Então, isso aqui, ó, essa questão aqui é muito esquisita, porque por causa disso aqui, ó. Se você pegar lá o artigo 92, o artigo 92 ele vai falar que as entidades que desenvolvam programa de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios, tá? Então, ele fala que, com base no 92, a gente pode entender que o ECA substituiu os programas de abrigo pelo acolhimento, pelo programa de acolhimento familiar ou institucional, que dá no mesmo, né? Acolhimento com abrigo. Então, no artigo 92, vamos dar uma olhadinha no artigo 92. Cadê aqui, Zé? Vamos ver se eu consigo pesquisar o artigo 92. Como é que aqui? Cadê o artigo? Eu já perdi o artigo. Aqui, o artigo 92 falava de abrigo, tá? E aí ele foi substituído aqui pelo novo 92 aqui em 2009. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento, foi trocar aqui, ó, programas de abrigo. Ai, caramba. Programas de abrigo foi trocado por cadê? Programas de acolhimento familiar ou institucional. Deverão adotar os seguintes princípios. Então, sim, ó, apenas foi o termo abrigo foi substituído pelo programas de acolhimento, tá? Voltando aqui, que eu me atrapalhei ali, mas voltando aqui, o ECA não desenvolve o programa de abrigo? Desenvolve sim, desenvolve um programa de abrigo. Apenas foi mudado o termo abrigo lá para acolhimento. Cuidado com isso. Então, ele não desenvolve? Desenvolve sim. Então, isso aqui é falso. Então, isso aqui é falso, falso e verdadeiro. Verdadeiro, falso e falso. Onde tá? Verdadeiro, falso e falso. É aqui a letra E. Verdadeiro, falso e falso é a letra E. Gente, eu falo E. A gente que é do Nordeste fala E. O nome da letra, da quinta letra do alfabeto é E. Se você pegar o dicionário vai ser E. Mas assim, quando a gente vem aqui para São Paulo, a gente tem que se adaptar a linguagem coloquial, a linguagem local também, né? Então, eu sei que se fala na maioria dos estados do Brasil. Aqui em São Paulo a gente fala E, e com O a gente fala O, tá? Fala E O. Na verdade é E, né? E O. O nome correto das letras é assim. Mas isso aí não é para não causar polêmica, tá? Foi só uma observação. Vamos à nona questão. Considerando o título título 1 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, que trata das disposições preliminares, analise as proposições e coloque V para verdadeiro e F para falso em relação ao que estabelece alguns dos artigos desse título. Vamos lá. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Isso aqui você vai ver ali bonitinho no artigo 3º. Vamos ver o artigo 3º. Cadê? Não está aqui. Vamos aqui embaixo. Artigo 3º.
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Olha aí, ó. Bonitinho, completinho o artigo 3º aqui na alternativa primeira aqui, a alternativa que está verdadeira. Próxima alternativa aqui, ó. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 17 anos de idade. Gente, você não consegue errar uma questão dessa. Não é 17 anos de idade, né? Adolescente é aquela entre 12 e 18, né, gente? 18 anos de idade. Falso. Aqui também tá fácil. Próxima. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, a seus direitos fundamentais, aos seus direitos fundamentais. Isso aqui a gente encontra a resposta no artigo 5º. Vamos ver se dá para ver o artigo 5º. Olha aqui, artigo 5º, para você que nunca leu o artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Verdadeiro. É o artigo 5º, então, verdadeiro, falso e verdadeiro. Vamos ver aqui, verdadeiro, falso e verdadeiro é a letra E. 10ª questão. É nossa revisão por questões. Falando mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreva aí. Não custa nada, né? Não custa nada e nos ajuda pra caramba você se inscrever para receber e ativa o sininho para receber notificações de novos simulados, de novos vídeos, só com conteúdo top para você, de graça e como é de graça, não custa nada também você dar aquela curtida aí marota. Vamos ao que interessa, né? No que se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade completos? Não, né, gente? Isso aqui é até brincadeira, né? Não é completos, né? Você vê lá que é incompletos. É o artigo 2º. Eu nem vou ver o artigo 2º. Você que vê depois, que a gente já viu pra caramba. Artigo 2º, se você tem alguma dúvida. Considera-se adolescente a pessoa entre 12 e 17 anos. Aqui também, sacanagem, né? 17 anos também é só ir lá no artigo 12. Artigo 12, ó. Artigo 2º. Terceiro, em hipótese alguma, olha, a outra palavrinha aqui, aí, em hipótese alguma, uma frasezinha aqui que já deixa a questão errada. Em hipótese alguma, o ECA deve ser aplicado em casos envolvendo pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, você sabe que isso aqui está falso, nem se você, aqui, só por isso aqui você já sabe, em hipótese alguma, já mata a alternativa. E você sabe lá que no artigo 2º, lá no parágrafo, no artigo 2º, marca aqui, ó, artigo 2º, parágrafo único lá. Parágrafo, nossa, o parágrafo único. Você vê no parágrafo único, né, que fala que nos casos expressos em lei, né, aplica-se sim
excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. O ECA pode ser aplicado sim a pessoas entre 18 e 21 anos de idade, tá? O ECA pode ser aplicado. Então aqui tudo aqui está errado, tudo está errado, nenhuma alternativa está correta, tá? É a letra E de doido. Vamos ver aqui, tem mais. Cadê? Não, agora é só o gabarito. Não tem mais por hoje, é só, gente. Por hoje é só. Aqui é um gabarito aqui para você fixar esses artigos. Faz o que eu te falei, vê, tenta responder. Se não souber a questão, se você não souber a alternativa, copia o artigo e faz e tenta responder novamente a questão. É isso aí, um grande abraço, sucesso. Se inscreve aí para você não perder nada e muito obrigado. Já estamos com 100 inscritos, mais de 100 inscritos, parece pouca coisa, mas estou muito feliz. Nosso canal está começando agora, mas já está crescendo, já está ficando um canal top. E vamos aí, a nossa meta agora é 1000 inscritos, hein? 1000 inscritos, se tiver 1000 inscritos eu faço um simulado aí com 100 questões. Felicidades, coragem e sucesso. Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite.